Você já se perguntou qual é o propósito dos dons espirituais na sua vida? Descubra como você pode ser usado por Deus de maneiras incríveis. Imagine uma igreja onde cada pessoa usa seu dom para servir e edificar os outros. Isso não é apenas um sonho, mas uma realidade que podemos viver hoje. Vamos explorar junto os dons ministeriais para a igreja. Você sabia que Deus tem um plano especial para você dentro da igreja? Sim, Ele te deu dons específicos para você cumprir uma missão grandiosa. Vamos estudar as lições bíblicas da classe de pré-adolescente do terceiro trimestre de 2024. A revista em si, ela tem um tema: Servindo a Deus com Meus Talentos. Estamos estudando a lição de número 1, que tem o tema: Os dons ministeriais para a igreja. Refere-se aos talentos e habilidades concedidos por Deus a indivíduos para servir e edificar a comunidade cristã. Esses dons são frequentemente mencionados na Bíblia, especificamente em passagens como Efésios 4, 11 ao 13, onde são listados 5 dons principais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses dons tem um propósito específico. Os apóstolos são pioneiros e fundadores de novas igrejas, responsáveis por expandir o evangelho de novas regiões. Os profetas recebem e comunicam mensagem de Deus, oferecendo direção e correção à igreja. Evangelistas focam em pregar o evangelho e trazer pessoas à fé. Pastores cuidam e guiam a congregação, proporcionando suporte espiritual e aconselhamento. Mestres ensinam e esclarecem as escrituras, ajudando os fiéis a entenderem e aplicarem a palavra de Deus em suas vidas. Esses dons são dados para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja cresça em unidade, maturidade e conhecimento de Deus. A ideia é que cada membro utilize seus dons para servir os outros, contribuindo para o fortalecimento e missão da igreja no mundo. O texto bíblico se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 8. É uma passagem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos que oferece importantes orientações sobre a vida cristã e o uso dos dons espirituais. Do verso 1 ao 2, Paulo exorta os cristãos a oferecerem suas vidas como um sacrifício vivo a Deus, o que significa viver de maneira santa e agradável a Ele. Também aconselha os crentes a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas transformarem suas mentes para discernirem a vontade de Deus. No versículo 3, Paulo alerta contra o orgulho e encoraja uma autoavaliação humilde e realista, baseada na fé que Deus deu a cada um. Versos 4 e 5, Paulo usa a analogia do corpo humano para ilustrar como os crentes, embora muitos, formam um só corpo em Cristo, como cada membro desempenhando um papel essencial e interdependente. E o verso 6 ao 8, Paulo lista diferentes dons espirituais e incentiva os crentes a usar esses dons conforme a graça dada por Deus. Cada dom deve ser exercido com dedicação e alegria, seja profetizando, servindo e ensinando e encorajando. Essa passagem destaca a importância da unidade e diversidade dentro da igreja, mostrando que cada membro tem um papel vital a se desempenhar com base nos dons que Deus concedeu. O que a Bíblia diz? Foi Ele que deu dons a pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Essa passagem menciona que Cristo concedeu diferentes dons às pessoas para servir a igreja. Esses dons incluem os apóstolos, que estabeleceram as novas igrejas, os profetas, comunicadores das mensagens de Deus, os evangelistas, pregadores do evangelho, que traz pessoas à fé, pastores, líderes que cuidam e guiam da congregação, e mestres, instrutores que ensinam as escrituras. Esses papéis são dados para fortalecer e edificar a igreja, promovendo unidade e crescimento espiritual entre os fiéis. Ponto 1 da lição: o que é dom? Um dom é uma dádiva ou um presente concedido por Deus à igreja. Seu propósito é promover a união do corpo de Cristo e ajudar os crentes a cumprir a missão de anunciar a salvação até a volta de Cristo. A promessa do dom do Espírito Santo é o subtópico 1.
Em Atos, capítulo 1, versículo 8 a 9, Jesus prometeu derramar o poder do Espírito Santo sobre seus discípulos para que pudessem realizar a obra com ousadia. Esta promessa se cumpriu no dia de Pentecoste, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Desde então, a igreja tem recebido muitos dons espirituais e ministeriais para a edificação e unificação. 1 Coríntios 12, versículo 27 ao 28. O subtópico B vai nos falar a importância dos dons. Os dons espirituais são essenciais para realizar a obra do Senhor e promover o crescimento da fé. Efésios 4, 12 ao 13. A igreja deve estar em harmonia, praticar o bem e representar Deus na terra, crescendo forte e unida, servindo e amando tanto os irmãos quanto aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho. Romanos 12, versículo 5. A advertência desse ponto é crucial não negligenciar os dons que Deus nos deu. Usá-los para glorificar a Deus é nossa responsabilidade. Não permitamos que o orgulho, a inveja ou a preguiça impeçam o uso eficaz destes dons para edificar a igreja e alcançar os perdidos. Uma aplicação pessoal desse ponto é: qual é o meu dom? Qual é o seu dom? Estou usando para servir a Deus na igreja, em minha família ou na escola? Reflita sobre isso e busque formas de aplicar seus dons para a glória de Deus. Ponto 2 da lição. O que é ministério? O ministério é um serviço divinamente designado com 5 dons principais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns dons são naturais, enquanto outros são dados pelo Espírito Santo à igreja. Ponto A da lição aqui. Deus nos escolhe. A escolha para o ministério é divina. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi para que vão e deem fruto. Deus capacita seus filhos para servirem com qualidade e compromisso, como Paulo instrui: os que vocês fizeram, façam de todo o coração. Colossenses 3, 23. Ponto B. O propósito do ministério. Jesus separou ministros para edificar a igreja e promover o crescimento espiritual dos crentes. Líderes são chamados a servir com amor e cuidado. Como Pedro ensina, cuide bem do rebanho que Deus entregou, fazendo isso de boa vontade. 1 Pedro 5,12. A advertência desse ponto é: descubra e use seu ministério com zelo e dedicação. Não negligencie seu chamado, pois Deus exige o mesmo comprometimento que ele demonstra. Uma aplicação pessoal é: qual é o seu ministério? Você está usando para servir ao reino de Deus com dedicação? Reflita e busque servir com amor e compromisso. Ponto 3 da lição. Qual é o seu ministério? Deus escolhe o ministério para cada crente. Paulo orientou a Timóteo a não negligenciar o dom que recebeu. 1 Timóteo 4,14. Descobrir seu ministério envolve se envolver na obra de Deus. O ponto A no subtópico aqui é: descobrindo seu ministério. Seu ministério pode ser ajudar os outros. Seu ministério pode ser ajudar os outros, mostrar misericórdia ou oferecer conselhos e apoio. Jesus disse: onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Mateus 6,21. O ministério é exercido na área em que o Espírito Santo nos impulsiona a trabalhar. Ponto B do ponto 1 é: usando seu ministério na obra. Trabalhe para Deus com fidelidade e ajude ao próximo. Tudo o que temos vem de Deus, e nosso trabalho deve honrá-lo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Romanos 11:36. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, versículo 5, parte B. Com a ajuda do Espírito Santo, sirva aos necessitados. Uma advertência: não negligencie o dom de Deus. Use seu ministério com dedicação, pois sem Deus nada podemos fazer. Uma aplicação pessoal: como posso usar meu ministério para servir a Deus e ao próximo? Busque envolver na obra de Deus e sirva com amor e fidelidade.
chegamos à nossa conclusão. Deus deseja usá-lo. Conclusão da lição. Deus deseja usá-lo através dos dons espirituais e ministeriais, pela ação do Espírito Santo, que habita em você. Esteja à disposição do Senhor e realize a obra para a qual você foi chamado. A recompensa será maravilhosa. Lembre-se, tenha disponibilidade para Deus. Realize. Realização do chamado. E recompensa maravilhosa. Você ficou até aqui, eu te convido a acompanhar o canal. Você vai encontrar lições bíblicas por tema. Você vai encontrar devocionais. Você vai encontrar também lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós a esse crescimento espiritual. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações. E Deus vos abençoe grandemente.